Olá pessoal, a gente vai começar a falar sobre propriedades coligativas. Mas antes de entrar nesse assunto, a gente tem que rever alguns conceitos ou verificar uns conceitos. Tem uma coisa chamada pressão máxima de vapor. O que seria uma pressão máxima de vapor? Em ambiente fechado, um líquido ele começa a evaporar. Essa evaporação vai fazendo com que forme vapor, né, na superfície do líquido. Como o ambiente está fechado, parte desse vapor começa a voltar a ser líquido. Então ocorre uma formação de vapor e uma condensação voltando a ser líquido. E vai chegar uma hora que essa formação de líquido para vapor e de vapor para líquido, ela fica em equilíbrio. Tá? Então a gente chama de equilíbrio dinâmico. É quando que a quantidade de líquido virando vapor e vapor voltando a ser líquido, ela está em equilíbrio. Tá? Por isso que aqui, propriedade máxima de vapor é em equilíbrio dinâmico. Então essa pressão formada aqui, é a pressão máxima de vapor. Tá? Então só ocorre em ambiente fechado, tá bom? Bem, você tem que guardar o seguinte: se a pressão máxima de vapor, chamado de PMV, se ela for alta, se a pressão máxima de vapor for alta, é sinal que o líquido é mais volátil. O que é mais volátil, gente? Vira gás com facilidade, né? Vira gás com facilidade. Tá? Então, se a substância vira gás com facilidade, mais vapor vou ter. Se tendo mais vapor, eu vou ter maior pressão. Bem, essa substância um vapor, ela tem o quê? O ponto de ebulição baixo. É lógico, gente. Se o ponto de ebulição é baixo, rapidamente vira gás. E rapidamente essa pressão vai aumentando, tem um valor alto. Pessoal, toda vez que a pressão de vapor for alta, o líquido ele é mais volátil. O líquido possui pressão de vapor, o líquido possui ponto de ebulição baixo. Ok? Então a pressão máxima de vapor é isso, né? Quando ocorre um equilíbrio dinâmico, é a pressão onde ocorre o equilíbrio dinâmico. Então é isso, pressão de vapor. Então é isso, pressão máxima de vapor é quando ocorre o quê? Um equilíbrio dinâmico da formação do líquido virando gás e gás voltando a ser líquido, né? É a pressão formada nesse equilíbrio, tá ok? Tá? Guarda aqui que a gente vai usar ele para entender melhor propriedades coligativas. Abraço! Outra coisa que a gente precisa ver é o seguinte: pressão atmosférica. A gente sabe que a atmosfera é uma camada de gás, né, em volta da Terra, uma camada de 500, 600 quilômetros, né? E graças à gravidade ela é empurrada para o centro da Terra, fazendo uma pressão em cima da gente. A gente chama de pressão atmosférica. Bem, a gente tem que lembrar que a pressão atmosférica, falando na superfície da Terra, ao nível do mar, é o local onde tem maior pressão atmosférica. O valor, gente, é de 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então, guardar aqui. A pressão mais forte que tem é no lugar mais baixo. Vocês sabem que o litoral, na superfície da Terra, é o local mais baixo, né? Aqui é o litoral. Vou fazer meu barquinho aqui. Fazer aqui o Vale do Paraíba. Tá? E aqui as grandes montanhas. O litoral, repare, gente, é o lugar mais baixo. Então, onde tem maior pressão em cima, maior camada de ar em cima. Então, a pressão é maior, né? Bem, no nível do mar, então, o lugar mais baixo, a pressão maior na superfície da Terra é esse valor, tá? Então, quanto mais baixo, maior o ponto de ebulição e, consequentemente, menor é a sua pressão máxima de vapor, tá? Então, se o ponto de ebulição é alto, vai demorar muito para formar vapor. Então, a pressão de vapor é baixa, tá? Lugares acima do nível do mar, a pressão tem que ser o quê? Menor. Então o valor, gente, tem que ser menor. Então a pressão tem que ser menor que 1 atm, tá? Em milímetro de mercúrio tem que ser o quê? Então, tem que ser menor que
760 milímetros, tá? Tem que ser menor que isso, tá? Porque eu estou mais alto, tem menos ar em cima de mim. Bem, se eu tenho menos ar em cima de mim, tem a pressão é menor, o ponto de ebulição também é menor, porque tem menos resistência das moléculas virarem gás. Então, o que acontece? Eu não preciso aquecer muito. Então, a pressão de vapor, o ponto de ebulição diminui. O ponto de ebulição diminui, então rapidamente forma vapor. Então, a pressão de vapor é alta. Então, eu vou guardar assim, ó. Vou pegar um líquido aqui, né? Um pote. Vamos fechar, tá bom? Fechar aqui. Tá fechado? Se o ponto de ebulição é alto, vai demorar para formar vapor. Se demora para formar vapor, a pressão aqui vai ser baixa. Tá? Ó. Então, ponto de ebulição alto demora para virar vapor, então a pressão de vapor é baixa. Agora, se o ponto de ebulição é baixo, rapidamente vira gás. Então a pressão de vapor é maior. Quanto mais alto, menos ar, né? O ar é mais rarefeito, então menor é a pressão. Quanto mais baixo, mais ar, maior a pressão. Ponto de ebulição alto, ponto de ebulição baixo. Tá bom? Guardem isso que a gente vai usar isso aqui, tá? Até já! Pessoal, quando fala em propriedades coligativas, tem que lembrar que ela depende muito do número de partículas não voláteis dispersas no solvente, tá? Então, partículas não voláteis, ou seja, demora para virar gás, né? Não volátil, demora para virar gás, dispersa, ou seja, você adicionou essas partículas, essa substância em um solvente. Então haverá o quê? Alterações nas propriedades coligativas. Isso vai depender muito da quantidade, né? Bem, a primeira propriedade coligativa é a ebuliscopia. Ebuliscopia lembra de ebulição. Sim, quando você adiciona a substância não volátil, o que acontece? Altera o ponto de ebulição. Olha só, olha o que acontece com o ponto de ebulição. Ele aumenta. Por exemplo, quando você vai fazer café, a água está borbulhando, você pega e joga açúcar, né? Uma substância não volátil, e a água para de borbulhar. Por quê? Porque ela aumentou, ela mudou o seu ponto de ebulição. Então agora o que vai acontecer? Ela vai demorar um pouquinho mais para atingir esse ponto de ebulição. Na hora que atinge, ela volta a borbulhar, né? Se fosse água pura, estaria a 100 graus, jogou açúcar, o ponto de ebulição aumentou e com isso demorou mais para borbulhar. Quando você joga uma substância não volátil, também ocorre a crioscopia, né? Uma propriedade de crioscopia. O que acontece? Altera o ponto de congelamento, né? Ele vai diminuir. É o caso, por exemplo, por que eles jogam sal na neve. O ponto de congelamento da neve, do gelo, o ponto de congelamento da água é 0 graus. Daí você joga o sal, ele vai lá para menos 4. Então, ele vai demorar um pouco mais para congelar novamente. Então, nas calçadas, nas ruas, deixa de formar aquela camada de gelo. Tá? É um dos motivos que a água do mar não congela facilmente. Por quê? A quantidade de sais lá é dissolvida na água, né? Tonoscopia, lembrar de pressão, tá? Aqui tem a ver com a pressão máxima de vapor. Quando você adiciona uma substância não volátil, você diminui a pressão máxima de vapor. Por quê? Porque você aumenta o ponto de ebulição. Então vai demorar mais para formar o quê? Gás. A gente já viu esse lance da pressão máxima de vapor, né? E a osmose, o que vai acontecer? Quando você adiciona, você vai o quê? Vai alterar a pressão osmótica, tá? Osmose, para quem não se lembra, nós vamos falar mais tarde em outra aula, é a passagem do solvente do menos concentrado para o mais concentrado, né? Através de uma membrana semipermeável. Tudo bem? A gente vai ver isso aqui depois, tá? Então, mas é interessante guardar aqui, Ebuliscopia aumenta o ponto de ebulição. A crioscopia diminui o ponto de congelamento, a tonoscopia diminui a pressão de vapor e na osmose aumenta a pressão osmótica, tá? Essas são as propriedades coligativas que a gente vai trabalhar em salas, em exercícios, tá bom? Fiquem com Deus!